O Windows Vista, um sistema que eu nunca usei, nunca toquei e, honestamente, eu nunca nem tive motivo pra isso. E isso é meio intrigante, porque esse aqui é provavelmente o sistema mais odiado que a Microsoft já fez. Mas será que ele era realmente tão ruim assim? Ou a gente só não tava preparado pra ele? E quando eu digo a gente, é só modo de falar mesmo, porque eu literalmente nasci um ano antes desse sistema existir. Então hoje eu tive uma ideia brilhante, o que, considerando o histórico desse canal, obviamente nunca é um bom sinal. Eu decidi testar o Windows Vista em 2026. A ideia, pelo menos na teoria, é simples. Eu quero entrar na internet, abrir alguns programas e talvez, quem sabe, até jogar alguma coisa. Só que tem um pequeno problema nisso tudo. Isso aqui foi feito para um mundo que simplesmente não existe mais. Agora o guardinha tá passando na minha rua. E mexer com tecnologia antiga, abandonada, defasada e até esquecida pelos próprios criadores, eu acho que raramente termina bem. Então sejam bem-vindos a mais uma produção de baixa qualidade, porque mais uma vez eu estou prestes a colocar a minha sanidade à prova para fazer um teste que ninguém pediu. Yes, baby, thank you. This is my life. I'm fucking ready to die. A peek inside my mind. Antes da gente sair clicando em tudo, esperando que algo super incrível aconteça, ou que eu ache um easter egg no menu iniciar, eu acho que vale a pena entender o que foi o Windows Vista. Ele foi lançado em 2007, com uma expectativa absurda. Na época, a promessa da dona Microsoft era um sistema completamente novo, e com isso, mais bonito, mais seguro e muito mais moderno do que o seu predecessor que muitos conhecem como Windows XP. E de fato, ele trouxe várias ideias diferentes. O visual aero, com aquela transparência característica, uma nova identidade completa para o Windows e até mesmo mudanças importantes na segurança do sistema. Só que junto com tudo isso, como nada são só flores, também vieram os vários problemas que assombram esse sistema até hoje. Ele era pesado, ele era cheio de bugs e simplesmente não rodava bem na maioria dos computadores da época. E foi aí que a reputação dele começou a desandar completamente. Tanto que pouco tempo depois, 2 anos depois, a própria Microsoft lançou o Windows 7, que basicamente pegou tudo que o Vista tentou fazer e fez direito. Então hoje muita gente vê o Vista como um erro, mas ao mesmo tempo meio que ele foi uma fase de transição, uma fase onde o Windows tentou mudar, mas talvez ele só tenha se adiantado demais. E bom, se ele mereceu todo esse ódio que teve, é exatamente o que a minha mentezinha deturpada decidiu descobrir hoje. Mas antes da gente colocar isso aqui pra rodar, descobrir um pouco mais sobre e eu talvez me arrepender profundamente, se você curte esses experimentos meio duvidosos que eu faço, agora é possível apoiar o canal virando membro. É algo bem simbólico mesmo, com os benefícios legais por lá, badgezinha animada, emotes, você é sempre agradecido em vídeo, mas o principal é só ajudar a continuar levando pra frente essas produções de baixíssima qualidade. Como sempre, mais de 8.000 obrigados pelo apoio de sempre, vocês são fodas, e agora sim, vamos ver eu me arrepender de todas as minhas escolhas de vida. Então, o primeiro passo para fazer isso acontecer, obviamente, era ter o Windows Vista, o que já é um pequeno problema, porque, como você pode imaginar, eu não tenho uma cópia física disso guardada em casa. Então eu tive que recorrer aos meios modernos da sociedade, que é basicamente sair por aí, caçando isso na internet. E pra minha surpresa, não é difícil. Tipo, nada difícil, o que é até meio preocupante. Carregando os arquivos do Windows, Corporação Microsoft. Opa. Nossa. Cara, mano, só o visual já entrega a idade disso aqui, cara. Olha essa logo. Mano, me lembrou de épocas, cara. Idioma, vou ter que colocar no português do brasileiro aqui. Cara, que estranho e da hora ao mesmo tempo, porque por mais que isso daqui entregue a idade, mano, até que tem um charme, tá ligado? Eu já prefiro esse design aqui do que os instaladores atuais. Mas foi só avançar uma janela na instalação que eu já dei de cara com o meu primeiro problema. Eu não tenho uma chave de ativação. Eu simplesmente comecei esse processo esquecendo completamente que sistemas precisam de uma key de ativação. E aí começou uma jornada extremamente digna e épica. Eu indo de site em site, igual um retardado, em busca de uma key 100% legítima do Windows Vista de 64 bits. Claro, completamente legítima. Diga assim...
Não a pirataria. Vou aceitar aqui os tais dos termos, né? Agora qualquer hacker aí que quiser pode invadir minha rede, invadir minha casa, levar todos os meus dados, levar o meu canal de brinde também. Meu Deus, eu ainda não acredito no que eu tô vendo e no que eu tô fazendo. Eu tô simplesmente instalando o Windows Vista. Meu cacete. E assim, eu finalmente pude continuar com a instalação. E aí sim, finalmente começou a melhor parte, que era esperar. Esperar por um pouco mais de 30 minutos, olhando para uma tela de instalação, enquanto eu me questionava de todas as decisões que me trouxeram até aqui. Escolha o nome de usuário e uma... Mano, cara... Velho, isso daqui tá... Nossa, eu tô lembrando aqui, mané, da minha infância. Thank you. Calma, eu já vou ser liberado ao Windows Start. Cara, eu tenho medo do quanto isso aqui vai demorar, velho. Os PNG só dando fade in e fade out, mano. Caralho, nossa, a idade assim entrega muito, né, mano? E depois de passar um leve sufoco com o tempo total de instalação que isso aqui teve, eu finalmente consegui chegar no sistema pela primeira vez na minha vida. E a minha reação, talvez um pouco autista, foi mais ou menos essa. Olha o som, mano, nossa, eu arrepiei, cara. Meu Deus, tá bom. Nossa, que da hora, cara. Pra deixar claro, eu tô numa máquina virtual, tá? Porque eu mal tenho dinheiro pra comprar comida. Imagina ter uma bancada de testes, não é mesmo? Imagina ter um SSD sobrando pra instalar algum sistema. Caramba, eu não tenho um PC secundário pra testes, então eu faço o que eu posso. E toma, e vai tomando. Vamos abrir o centro de segurança. Mano, isso aqui era o menu de segurança do Windows, cara. Dá pra entender nada, mano. Por isso que eu nunca soube o que era o Windows Defender até chegar no Windows 10. Calma. Você precisava ter um programa. Cara, por isso que a Avast era tão famoso. Cara, nossa. Eu estou aprendendo. Cara, tinha um botão de encontrar um programa. Mas lembrando, foco aqui, porque nós temos um objetivo. E agora que já sabemos que tudo funciona perfeitamente, pelo menos superficialmente, é hora de correr atrás do que viemos buscar nesse sistema, que é talvez... o meu cérebro. Eu preciso, antes de qualquer coisa, conseguir acessar a internet. E o que deveria ser, em teoria, algo muito simples, do tipo clicar, abrir e navegar, bem, aqui as coisas são um pouco mais embaixo. Pois estamos falando de um sistema de quase 20 anos. E há quase 20 anos atrás, nós usávamos o querido e saudoso Internet Explorer, que foi descontinuado e substituído pelo Microsoft Edge em 2022. Ou seja, o que eu quero dizer é... não tem como acessar a internet. E para nos salvar, eu estarei usando o Supermium, que em poucas palavras é um navegador baseado no Chromium e modificado para ser usado nesses sistemas mais antigos. Beleza, rapazes? Eu acho que temos tudo sob controle aqui. E temos aqui, né, o nosso saudoso Internet Explorer, que se a gente tentar acessar ele, é aquilo lá. Mano, não existe mais Internet Explorer, tá ligado? Atualize seu navegador. Agora bora na nossa pérola que eu achei na internet. Ok, mano, eu já entrei em choque aqui porque o bagulho não tava abrindo, mas ok, ele abriu, funcionou. Esse navegador, rapaziada, é basicamente o Google Chrome na versão mais atualizada dele, só que modificado pra funcionar nesses sistemas aqui. Vou pesquisar meu canal aqui, ó. Aqui, ó o canal. Nossa, cara. Nossa, bons tempos, né, mano? O vídeo postado é 16 de abril, rapaziada, eu estou produzindo, tá bom? Eu estou sendo produtivo. Deixa eu acessar aqui sei lá, um Tech Power Up, tá ligado? Mano, acessa, rapaziada, acessa tudo de boa. Eu não sei se tem algum site muito pesado pra mim tentar acessar, ou sei lá. Mas enfim, basicamente é o Google Chrome, rapaziada. Ele tá atualizado, tá tudo certinho, então funciona. Temos um navegador, temos como navegar na internet no sistema antigo. Isso é realmente muito foda. A Chrome Web Store também funciona de boa, tá? Normal, sem nenhum tipo de problema. As extensões, eu vou colocar um adblock. Não usem adblock, rapaziada. Veja usando... Brincadeira, usa o adblock se você quiser, mano. Não faz tanta diferença assim, ou faz, eu não faço a menor ideia. Eu vou instalar essa extensão aqui, ó, Volume Master. Vamos lá, adicionar aqui. Aí, ó, rapaziada, é isso aí, ó. Funcionando 100%. Ah, até aqui até dá pra pensar que foi tudo mil maravilhas, né? Mas é agora que a verdadeira demo do inferno começa de verdade. Navegar na internet até que é fácil e bem de boa. Graças, claro, às pessoas extremamente competentes que deram muito duro pra fazer com que o Chromium funcionasse nisso aqui. Mas aí vem uma pergunta que realmente é útil aqui pra gente, que é: dá mesmo pra rodar programas atuais num sistema completamente ultrapassado como esse? Bom, deixa comigo, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer bem, é sofrer em prol do entretenimento. Eu sei, isso não é legal, mas fazer o que, né? Para isso, eu escolhi uns 2 programas bem pacíficos que deveriam ser tranquilos de baixar e usar. O primeiro é provavelmente a subnet dos piores crimes cibernéticos que existem, mais conhecido como Discord, e o segundo...
Só o Spotify. E você até pode pensar, mas o Discord e o Spotify você pode usar no navegador. Você tá certo, realmente funciona. Mas convenhamos, todos nós usamos esses aplicativos majoritariamente através dos aplicativos baixáveis. Cara, eu vou fechar essas abas aqui porque a minha memória RAM tá morrendo. Então é o seguinte, sem mais delongas, vamos pesquisar Discord de novo porque eu sou retardado. Bora entrar aqui no site e começar a brincadeira. Eu poderia abrir no browser, só que aí não teria graça, né, mano? Eu quero sofrer, então vamos baixar para o Windows. Tá legal, eu baixei o Discord, agora eu vou baixar aqui o Spotify também. Tá, fechou. Aqui no Spotify eu posso baixar diretamente por aqui, eu não precisa... não precisa ser da Microsoft Store, fechou. Eu falei que ia economizar RAM, mas, mano, minha mania já de mexer nos PCs recentes, de sair abrindo um monte de pasta. Eu não sei abrir uma pasta aqui, rapaziada. Deixa eu colocar isso aqui um pouco pra cá, fechou, bora tentar o Discord primeiro. Eu vou abrir aqui o Task Manager pra ver se fica rodando coisa em segundo plano. Tá legal, nada de Discord. Eu vou dar nada aqui nos processos, eu vou executar como administrador. Caraca, nem isso, mano. Deixa eu testar o Spotify, não tá dando em nada, hein, mano. Ó, vou dar mais vários cliques aqui, ó. Deixa eu tentar uma coisa aqui, ó, vou ver aqui em propriedades, compatibilidade. Vou colocar aqui o Windows Server e rodar como administrador, aplicar, ok. Vamos ver. Opa. Permitir. Ai, caramba. Tá. Propriedades, vem compatibilidade. E deu o mesmo erro, mano. Deu o mesmo erro. Eu sei, é difícil, né? Tá legal. Seguinte, rapaziada, o que eu fiz aqui, eu fui no Up to Down, acho que é esse o nome do site, e eu baixei uma versão antiga do Spotify. Eu baixei uma versão de 2010. Deixa eu conferir a veracidade das informações que eu tô dando. 6 de outubro de 2010, essa versão, tá? É muito antiga, eu nem sei se vai conectar nos servidores, mas vamos testar, tá? Iniciar o programa quando a instalação estiver completa e criar ícones, beleza. Meu Deus, eu acho que eu tenho uma conta que eu não uso, eu vou procurar isso. Tá, vamos ver se vai. Eu coloquei aqui as informações da minha conta, eu não sei se vai autenticar com os servidores do Spotify, mano. Provavelmente não, cara, mas eu vou esperar um pouco porque a esperança é a última que morre. O que eu vou tentar fazer agora pra rodar a versão mais recente é um bagulho que eu não fiz, que eu deveria ter feito, que é baixar o C++. O C++ nada mais é do que um pacote de componentes que é, tipo, necessário pra rodar os programas, tá ligado? É como se fossem instruções. Isso eu baixei lá do Tech Power Up, e aí aqui você baixa esse pack All-in-One, que basicamente vem todos aqui já que você precisa, você só dá um install all e o Windows começa a fazer os bagulhos, ó, já tá pedindo aqui, ó. Beleza, eu acredito que ele tenha terminado de instalar tudo. E o Spotify agora deu erro falando que o Firewall pode estar bloqueando, mas eu acho que o Firewall tá de boa. O C++ dá a mesma coisa ainda. E o Spotify, ele não loga, mesmo você dando os privilégios do Firewall, mesma coisa. Eu vou tentar reiniciar e ver se dá em alguma coisa. Mas depois de erros e mais erros, pingou na minha área de trabalho uma coisa interessante, que pra nós até poderia significar uma luz no fim do túnel. Eu tenho uma boa notícia. O Windows Update do Windows Vista me mandou reiniciar. Eu acho que ele baixou a atualização sozinho, o que não tava funcionando. O Windows Update, ele não conectava nos servidores da Microsoft. Mas essa luz não era de qualidade e queimou em uns 10 segundos. Foi só pra colocar o pirulitinho na minha boca e logo em seguida tirar. Pois ao reiniciar o Windows, nada mudou. Os erros continuaram e o Windows Update, pra ajudar, não buscava mais atualizações. Então nesse ponto eu decidi que a melhor coisa a se fazer era só fechar tudo e desistir disso, pois isso às vezes é o que eu sei fazer de melhor. Só que hoje não, pois eu continuei buscando sem parar em infinitos tutoriais e fóruns por possíveis soluções. E eu até achei algumas muito boas e interessantes. E o resultado de todo esse trabalho árduo foi esse aqui. Tá legal. Agora ou nunca. Se quiserem me hackear, entrar na minha casa, a oportunidade é essa. Agora eu preciso ver se o Windows Update tá funcionando. Check for updates. Opa, calma. Moleque, é tanto CMD que eu já executei nesse negócio que vocês não estão ligados. Exatamente nada. Infelizmente o Windows Update não deu certo. Eu tentei, pesquisei e fracassei miseravelmente porque eu sou um meme. Então, pra tentar contornar isso, eu pesquisei mais um pouco e achei essa versão do Spotify. É uma versão muito antiga também, não faço a menor ideia se vai funcionar ou não, mas bora ver. Esse também não era o resultado que eu queria, mas conforme eu pesquisava, tentava soluções das mais insanas, questionáveis e provavelmente muito pouco confiáveis, sei lá, era como se cada solução criasse 2 novos problemas e tudo parecia sem solução em um grande poço sem fundo, cara. E nesse ponto, pode parecer que não, mas esse vídeo atrasou mais de uma semana porque eu já tava mexendo nisso há dias e nada do que eu queria fazer dava certo. Então uma hora as minhas forças simplesmente se esgotaram, minha paciência também, e eu tive que
que aceitar uma coisa. Eu fui derrotado. Publicamente, eu não consegui instalar o Spotify no Windows Vista. E o pior de tudo, simplificando, eu perdi pra um aplicativozinho de musiquinha online. Pois é, eu sou um merda. Cheap window D, third time dancing in my socks like it's a Mas peraí, eu não vou deixar o astral tão baixo assim não, calma. Porque vocês já me conhecem e eu não aceito sair desse vídeo sem pelo menos um sucesso nisso aqui. E calma mais ainda, porque tem uma coisa muito importante pra gente testar aqui nesse vídeo. E óbvio que eu tô falando de... story I'm gone. Como eu disse lá no começo, as simples missões eram as seguintes. Primeiro, abrir a internet, que podemos considerar feito. 2, testar os programas. Declaremos aqui um completo desastre. E agora, a mais importante de todas. 3, rodar algum jogo nisso aqui. E sim, eu joguei os joguinhos do Windows, sim. É óbvio que eu não perderia uma chance dessas, cara. E seguindo a lógica mais básica possível, a primeira coisa que veio na minha mente eu acho que é um pouco óbvia. O minezinho da galera. Porque assim, se nem isso eu conseguir fazer rodar, aí eu já posso encerrar esse vídeo, pendurar uma corda no teto, subir numa cadeira e o resto. E pra isso acontecer, precisamos daquele pré-requisito básico, o Java. Bora, amigo, pelo amor de Deus, instala. Por favor, eu confio em você, eu confio no seu... Nossa, yes! Não, sem comemorar ainda, porque já deu muita coisa errada. Mas o Java foi instalado de primeira, eu acho que isso já é alguma coisa. E surpreendentemente o Java funcionou, o que já era bom demais pra ser verdade. Só que é uma pena que o real problema nunca foi o Java, e sim literalmente todo o resto. Tá legal, vamos lá. Eu tenho aqui 2 launchers de Minecraft. Temos aqui o Betacraft e temos aqui o MultiMC. Eu vou testar a versão mais recente, eu tenho quase certeza absoluta que não vai nem abrir, mas eu vou testar. Enfim, né, eu acho que eu já perdi demais e agora não tem mais nada a perder. Vamos lá. Ai, cara, eu preciso adicionar conta, é sério isso? Enfim, como eu não quero logar em conta nenhuma, eu ia dizer que eu ia tentar o Betacraft, mas ele não abre. It's me time. Como o MultiMC precisava de uma conta original, e eu não sabia disso e eu também não tenho uma, a minha solução lógica foi ir buscar por outros launchers que talvez pudessem funcionar. Mas a cada nova pesquisa que eu fazia, eu era brutalmente ridicularizado, parecia até piada. Porque todo launcher que eu baixava dava algum erro e sequer abria. E era a mesma coisa de sempre. Eu me matava para resolver um erro, para ele ser simplesmente substituído por outro erro, e assim sucessivamente por sei lá quantos launchers diferentes eu tentei. Então no final o Java só serviu pra me dar esperança falsa, vulgo colocar o pirulitinho na minha boca e arrancar logo em seguida. Ai, eu vou ficar maluco. Nada mais dá certo. O Spotify que eu tanto tentei instalar, ele não funciona, ele dá aqui instalando, só que ele dá um erro, se eu não me engano, é isso? É, o Spotify para de funcionar, aí ele instala isso aqui, só que você tenta abrir e ele para de funcionar. Cara, eu tentei muitas coisas, desde arquivos de texto que vão na pasta root do sistema, desde kernel estendido, eu tentei de tudo mesmo, mas nada, simplesmente nada funciona. Isso aqui, ó, eu já tentei instalar isso aqui, mano, é sério, não pensem que eu não tentei. Já tentei instalar um NET 4.5, mas por algum motivo não reconhece. Já tentei baixar o instalador de novo e nada mesmo. Eu já instalei o Framework 4.6, 4.8, nada funciona nesta merda. Pra você ter uma ideia, nem o meu navegador abre mais. Eu tive tanto trabalho pra instalar isso e ele simplesmente não abre mais. E estamos falidos. Mas temos uma última tentativa. E aí nesse ponto, já completamente cansado e esgotado de sofrer nesse sistema, eu comecei a tentar pensar em algo mais ou menos assim. Ok, se jogos atuais não funcionam, e nem programas atuais, e nem porcaria atual nenhum, quais jogos mais ou menos dessa época eu ainda posso achar por aí na internet pra baixar e que talvez tenha alguma chance de abrir? Então vamos voltar um pouco no tempo pra uma época onde esse sistema ainda fazia sentido. E depois de muito pensar, como eu já tinha quebrado e queimado boa parte do meu cérebro com tantos problemas que eu tive nesse vídeo, demorou um pouco, mas me pingou uma ideia simplesmente perfeita. Senhoras e senhores, eu vos apresento Resident Evil 4, a primeira versão de PC portada pela Ubisoft. Resident Evil 4, aquela versão toda estourada da Ubisoft de 2007. Se nem isso daqui funcionar, condiz com a época desse software / sistema que eu tô tentando usar aqui. Vamos lá então. Meu Deus do céu, cara. Nossa, cara, se isso aqui abrir eu vou gritar. Abaixa o volume, porque se isso daqui funcionar eu vou gritar muito. Opa. Eu não consigo acreditar no que eu tô vendo. O áudio tá todo atrasado por algum motivo, tá? Mas eu acho que esse é o menor dos problemas, cara. Meu Deus, eu tô sem palavras, mano. Eu tô Vamos meter a gameplay. Vamos. Alguma coisa tem que dar certo. Alguma coisa tem que dar certo nesse vídeo, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais resolver problema. Vamos. Gameplay. Vamos.
Nossa, o áudio tá todo estourado. Vamos ver a quantos FPS isso aqui vai rodar. Nossa, cara. Rapaziada, lembrando, a gente tá rodando isso aqui no Windows Vista, uma máquina virtual com 4 núcleos e 4 GB de RAM. Ó, a cutscene é lisa, pelo menos. Como corre meu G5? Mano, é o Ctrl direito. É o Ctrl direito que corre. Tá ligado? O Ctrl embaixo do Enter, mano. Como eu... Ah, é o Enter também. Cara, os comandos daqui é muito ruim. YouTube 2005, rapaziada. O áudio tá muito ruim, cara. Tá tudo estourado na calçada. Nossa, calma, Lula, calma, Lula. E depois de todos esses fracassos, eu acho que finalmente dá pra responder a pergunta que começou esse vídeo. O Windows Vista era realmente tão ruim assim? E sendo bem honesto com vocês e comigo mesmo, não, tipo, não mesmo, eu não acho que ele era um sistema tão ruim assim. Ele não é um sistema horrível, ele não é inutilizável, e ele definitivamente não é esse monstro que muita gente pinta. Mas ao mesmo tempo, ele também não é o personagem inocente dessa história, tá? Porque sim, ele é pesado, ele é problemático, e se essa era uma reclamação da época, olha só hoje em dia. Mas o que eu principalmente acho sobre ele, cara, é que ele é um sistema completamente perdido no tempo. E talvez esse tenha sido, na real, o maior problema dele lá atrás também. Ele era ambicioso demais pra um mundo que ainda não tava pronto. É até engraçado falar isso, porque a ironia bate tão forte que hoje o problema é o completo oposto. O mundo avançou tanto que hoje ele perdeu o propósito. Mexer no Vista hoje em dia é algo tipo tu visitar as ruínas de um futuro que nunca chegou a acontecer. Dá pra entender? Eu não vou mentir, rapaziada. Foi uma experiência estranhamente interessante, porque eu comecei esse vídeo esperando odiar cada segundo que se passasse mais e mais e mais isso aqui. E no final, eu saí até que com um certo respeito, digamos assim. Não o suficiente pra usar isso aqui de novo, mas com certeza o suficiente pra entender que talvez o Vista não merecesse todo o hate que ele recebeu. Ou talvez merecesse, sei lá, eu não vivi essa época, então eu prefiro continuar em dúvida, eu acho. Então se você curtiu esse tipo de experimento completamente questionável, considere se inscrever aqui no canal. Se você tiver alguma ideia de teste ou experimento que eu possa fazer, sinta-se livre pra deixar aí nos comentários que eu vou ver. E essa sessão é completamente de vocês, manos. Lembrando mais uma vez que o canal agora tem um clube de membros, então se você quiser apoiar os próximos projetos, fica o convite. Você oficialmente vira um membro do Caos, o que, pensando bem, talvez não seja a melhor das decisões, mas ainda assim, eu agradeço. Porque claramente, eu ainda não aprendi nada e provavelmente vou continuar testando ideias cada vez piores. Bom, eu acho que é isso. Eu sou o Void, muito obrigado por assistir e até um próximo erro. Falou!